Bem, pessoal, então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí, seu smartphone, em Oséias capítulo 4, versículo 6. Pegue a sua Bíblia ou seu smartphone, você que está sem Bíblia, e abra em Oséias capítulo 4, versículo 6. Vai também estar aqui no telão para vocês, e nós podemos ler juntos a palavra de Deus. Amém? Então fala assim, Oséias 4, 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Repete comigo, conhecimento. Isso. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Conhecimento. Isso. Eu também os rejeito como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus. Eu também ignorarei seus filhos. Amém? Vamos fazer uma oração? Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite tão especial. Pedimos que o Senhor venha estar falando aos nossos corações e que a palavra do Senhor, Deus amado, venha fazer sentido para as nossas vidas. Nós queremos mergulhar em Ti e aprender algo da parte do Senhor hoje aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, se existe um tema que não pode faltar para falarmos em meio a jovens, é relacionamento. E a arte de se relacionar é algo que vai determinar muito se seremos pessoas bem-sucedidas ou não. Os relacionamentos estão em todas as áreas das nossas vidas. Nós podemos ver que existe relacionamento com Deus, que é o relacionamento mais importante, né, das nossas vidas, com aquele que nos criou. Existe relacionamento com o próximo, que é muito importante, porque o relacionamento com o próximo vai determinar tanto a nossa missão, quanto muitas vezes a nossa promoção. Existe uma palavra muito usada hoje em dia que é network, e isso realmente é importante, você ter amizades, você ter um bom relacionamento com o próximo, tá? Por quê? Porque a Bíblia fala que lá em Gênesis estava Adão sozinho lá no paraíso, e Deus olhou para ele e falou que não era bom que o homem... Opa, peraí, só o Genésio está aqui. Vamos lá, Genésio, a galera vai pegar agora. E a Bíblia, e Deus olha assim para o homem e ele declara, ele fala que não é bom que o homem esteja só. Então, o relacionamento com o próximo é importante. O relacionamento pessoal com a gente mesmo também é muito importante. Tem pessoas que elas não conseguem se perdoar, tem pessoas que elas não conseguem se relacionar consigo mesmo, não conseguem ter um bom relacionamento com as suas emoções. E a gente precisa entender que é importante também a gente ter um bom relacionamento com a gente mesmo. E também com a natureza. Você sabia que nós fomos feitos para cultivar e para cuidar do jardim? Quando Deus fez Adão, o que ele fala? Olha, Adão, está aqui o jardim, você irá o quê? Cuidar, irá cultivar, você irá multiplicar e encher a terra. Então é nosso papel também cuidarmos da natureza, ter um relacionamento bom com a natureza e também um relacionamento sentimental ou conjugal. Olha para o seu irmão e fala assim, eu sabia que você estava esperando chegar essa hora. Mas é importante a gente ter bom relacionamento em todos esses âmbitos de vida. E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento sentimental conjugal. Na série Em Love, nós iremos falar sobre várias coisas, e essa palavra faz sentido para você casado, para você noivo, para você que está namorando ou fazendo corte, para você que está solteiro. Essa palavra faz sentido para todos vocês, porque relacionamento e falar de amor, ela é algo muito profundo. Mas hoje nós vamos falar sobre aquilo que você solteiro está querendo ouvir hoje aí, que é sobre o relacionamento amoroso. Olha que coisa gostosa. Olha que coisa linda. Nós precisamos aprender muito no âmbito do relacionamento amoroso. Todos nós sabemos que temos o QI. Amém? Espero que você tenha. Amém? Tem muitos homens que não têm, mas a maioria, né? Eu creio que tem. O QI é algo muito importante, mas também já é comprovado por cientistas que existe um outro consciente, que é o consciente emocional, que é o QE. Ok? E o que é o
QE. O QE é o quociente emocional. Quociente emocional é a chamada inteligência social, presente na psicologia e criada pelo psicólogo estadunidense Daniel Goleman. Um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar suas emoções com mais facilidade. Então, o QI é a sua inteligência que faz com que você seja bom em pensar, em raciocinar, seja inteligente. É a inteligência que faz você passar numa prova, é a inteligência que você faz fazer ali algo, uma invenção ou criar algo. Isso é o seu QI. E quando a gente estuda, a gente está elevando o nosso QI. E o quociente emocional é aquele que faz-nos ser bons no âmbito emocional. Tem pessoas que são excelentes no QI, mas no QE são horríveis. Tem pessoas que são super inteligentes, mas no âmbito do relacionamento elas são analfabetas. E eu quero falar hoje exatamente sobre isso. A série In Love não é sobre simplesmente você dar sorte e encontrar o seu amor, não. A série In Love não é sobre fazer ou não fazer. Eu não venho aqui falar para você o que você deve fazer ou o que você deve deixar de fazer. Não é sobre uma coisa ou outra. A série In Love é sobre inteligência. É sobre inteligência. Inteligência emocional. Então, gente, para ficar bem claro para vocês entenderem a diferença do QI e do QE, o QI, igual o Jefferson falou, ele vai ser mais relacionado ao quê? Ao pensar. O QE é mais relacionado ao quê? Ao sentir. Alguém aqui já fez uma entrevista de emprego? Teve que entregar um currículo? Alguém já fez? Quando você tem que entregar um currículo, quando você tem ali deixar para a empresa ou envia por e-mail, algo assim, eles vão examinar o que seu? Eles vão examinar o que? O seu QI, né? Qual formação que você tem, qual especialização que você tem, qual experiência que você tem. Então, a gente é contratado pelo quê? Pelo QI. Só que quando a gente é demitido, a maioria das vezes, a gente vai ser demitido pelo quê? Pelo nosso QE. Pelo nosso consciente emocional. Porque muitas vezes é o que? O nosso relacionamento na empresa, o nosso relacionamento com outras pessoas, o nosso relacionamento em relação a patrão, funcionário, tudo. Então, tá vendo tanto que é importante os dois, tanto o QI é importante, quanto o QE também é importante. Então, a gente tem que aprender o quê? Viver, a conviver, tratar o quê? O nosso emocional. Então, é como o Jefferson falou, hoje a gente não vai falar, tipo assim, pode, não pode, não. Isso todo mundo sabe, isso é clichê. Mas ensinar a gente o quê? Sair um pouquinho da caixinha e pensar além, pensar a mais. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, no versículo 4. 1 Coríntios 13, 4 ao 7. Você vai saber qual o tamanho do seu QE agora. Amém? Amém? Olha só, é profético isso, hein? Você vai saber o tamanho do seu QE, seu consciente emocional. Todo mundo abriu? 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 7. Então, agora você vai substituir, como se diz a Lala, o amor pelo seu nome, combinado? E você vai falar em voz alta, combinado? Todo mundo junto? Belezinha? Então vamos lá. Está aqui no telão também, se quiser ver no telão, vamos lá. Então vamos lá no telão também, gente. Então vamos lá. Jefferson. Vocês iam me deixar sozinha, né? Então vamos lá, todo mundo junto. Jefferson, Débora é paciente. Débora bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. A Débora é paciente, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, glória a Deus, não guarda rancor. A Débora não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A Débora tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí, gente, como está o nosso QE?
Como Será que tá a o gente seu tá quê, bem irmão? assim, paciente, bem bondoso? Quando a gente vê alguma injustiça, a gente fica assim, nossa, a pessoa merecia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como que vocês analisaram o que é de vocês? Como que está o emocional de vocês? E hoje a gente vai falar no relacionamento, a nossa palavra vai ser bem rápida, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque a gente vai falar o jeito fácil e o jeito difícil de se relacionar. Então, existem duas maneiras da gente se relacionar. Existe o caminho fácil e o caminho difícil. Então, repete comigo. Fácil, difícil. Fácil, difícil. E eu creio, que eu não sei se assim como eu, você já passou pelo caminho difícil. Às vezes, glória a Deus, você ainda não passou pelo caminho difícil, você vai aprender para você não passar. Mas, às vezes, eu já passei um pouquinho, uma estradinha do caminho difícil, no relacionamento mais difícil, um relacionamento que magoa, que deixa mágoas, aquele relacionamento que traz sofrimento. Então, hoje a gente vai aprender mais sobre esses dois, só que hoje a gente vai focar mais o quê? No difícil. Como que é um relacionamento, um caminho, quando ele é o quê? No difícil, certo? E o primeiro ponto que eu quero comentar para vocês, que as pessoas que escolhem viver um relacionamento difícil, elas são guiadas pelo coração. Então, aquela pessoa que quer falar assim, não gosto desse trem fácil, não. Eu gosto do trem mais difícil. Eu gosto é de sofrer. Minha vida é sofrência. Eu quero é sofrer com gosto. O que ela costuma fazer? Ela costuma ser guiada o quê? Pelo coração. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Jeremias, ou se não, também vê no telão, 17, capítulo 17, versículo 9, que fala assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Pessoal, se existe uma geração nossa hoje em dia perdida no âmbito das emoções, são aqueles que escolheram seguir o seu coração. De vez em quando eu vejo algumas pessoas postando assim, não ligue para o que as pessoas falem de você, siga o seu coração. E aí eu olho e falo assim, meu Deus, o destino dela é inconstância. O destino dela é o quê? É ser uma pessoa que vive uma vida totalmente frustrada no âmbito dos relacionamentos. Porque o nosso coração é as emoções, muitas vezes é as nossas vontades. E muitas vezes as nossas emoções e as nossas vontades não têm nada a ver com a Bíblia, sim ou não? Quanto é que já teve vontade de sacrificar um irmão a Jesus? Levanta a mão. Alguém a Jesus, sacrificar, tipo assim, Deus, eu posso dar a essa pessoa sacrifício? Quem que já teve vontade? Você fez isso ou não? Se você seguisse o seu coração, você estaria como agora? Preso. Então muitas vezes o nosso coração fala assim, no momento de carência, nossa, aquele menino com a boca carnuda, com aquelas palavras, é tudo que eu quero. E aí você sente aquele arrepio, seu coração começa a bater, e aí você fala o quê? Você vai seguir o seu coração nessa hora? Não, você vai seguir o quê? A palavra de Deus. Eu vou dar exemplos agora de pessoas que escolheram um jeito difícil, e escolheram ser guiadas pelo coração. Quando essa palavra for para você, você vai falar assim, e quando for para o próximo, você vai falar assim, glória a Deus. Quando você conhecer alguém que tem essa característica, você vai falar, glória a Deus. Quando for com você, se a pessoa estiver do seu lado, você dá uma cutucada nela, assim, Deus está falando contigo, irmão. Beleza? Vamos lá, então? Então aqui, sabe aquela pessoa que vive falando, sentir no coração? Estão pegando. Sabe aquela pessoa que se apaixona por uma pessoa diferente todo mês? Se for irmão do seu lado, você dá entendeu? Sabe aquela pessoa que quando estava solteira, está na igreja, e quando começa a se relacionar, se afasta de todo mundo e da igreja?
Você conhece alguém assim, eu tenho certeza. Sabe aquela pessoa que não escolheu esperar e sim desesperar e sai atirando em todo mundo? Esses são exemplos clássicos de pessoas que são guiadas pelo coração. Essas pessoas que são guiadas pelo coração são inconstantes, não sabem o que deseja da vida. Vive altos e baixos em todas as áreas da vida. E nós não fomos chamados, como nós lemos no texto, a ser guiados pelo coração, e sim pela palavra de Deus. A palavra de Deus que nos direciona, é a palavra de Deus que é o nosso GPS, amém? Eu gosto de comparar a palavra de Deus com o GPS, porque muitas vezes nós estamos perdidos, nós colocamos no GPS, o GPS nos leva até o destino, e isso é a palavra de Deus. Jovem, se você não mergulhar na palavra de Deus, se você não conhecer a palavra de Deus, você vai ser uma pessoa guiada pelo seu coração, guiada pelas suas emoções. E eu quero te perguntar algo: quem escolheu ser guiado pelo coração? Escolheu o jeito fácil ou o jeito difícil de se relacionar? Jeito difícil. Amém? O segundo ponto que a gente vê, quem escolhe o jeito difícil, é o quê? Elas não sabem esperar o tempo certo. Gente, e hoje em dia, eu acho que isso é uma das coisas que mais pega no nosso meio. Além, né, de ter essa questão de sentir, mas a gente quer o quê? Tudo muito rápido, tudo muito prático. Eu quero um relacionamento para ontem. Eu não quero orar, eu não quero esperar. Você fala assim, irmão, ora pelo menos um mês. Não, um dia já é suficiente para Deus falar comigo e não sei lá mais o quê. Fora aqueles irmãos que querem orar em línguas e com imposição de mãos, né? Esses irmãos aí, a oração deles é... Deus está falando. Mas isso não acontece aqui, glória a Deus. Os irmãos aqui é tudo... Aí até a Isabela manifestou. É de chorar mesmo, Isabela, é de chorar. Eu também já chorei muito. Então, assim, uma das nossas maiores dificuldades é o quê? Esperar o tempo certo. E eu queria que você acompanhasse comigo lá em Eclesiastes 3, que fala, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo da terra. Do céu. Debaixo da terra não, misericórdia. É debaixo da terra quem está orando em línguas aí, com imposição de mãos. Aí é debaixo da terra. Então, assim, mas Eclesiastes ele vai bater muito nessa tecla em relação ao quê? A tempo. E é algo que a gente tem que realmente parar para refletir. Porque às vezes quando a gente antecipa os processos, a gente o que não vive cada etapa de cada vez, a consequência ela vai vir lá na frente. Então tudo que você tem plantado hoje, tudo que você tem, Débora, mas Deus perdoa, mas você vai ter as consequências. Então assim, Deus é amoroso, é bondoso e tudo mais, mas ele vai ter o quê? Ele tem o quê? A palavra para te orientar. Ele tem o quê? Os líderes para te orientar. Ele tem o quê? Os pastores para te orientar. E você vai e faz igual a gente leu lá no início. A gente o quê? Rejeita o quê? O conhecimento. A gente o quê? Não quer conhecer, a gente não quer ouvir. E a gente o quê? Atropela e faz o quê? O nosso tempo, a nossa hora, é o meu tempo, é a minha hora. Eu que sei, eu que mando, eu que vou decidir. E é exatamente. Eu vou dar alguns exemplos novamente aqui de pessoas que... Deixa eu voltar aqui. Pessoas que não sabem esperar o tempo certo para as coisas. Você conhece alguém que não pensa em casar, mas quer namorar todo mundo? Você conhece alguém que não pode fazer sexo agora porque não é casado, obviamente, mas vive mandando nudes e se esfregando com os irmãozinhos? É pesado mesmo, irmão. Eu não tenho a alisar vocês aqui, não. Você conhece alguém que tem 14 anos, ao invés de estudar, fica matando aula para dar beijinhos no muro do colégio nas esquinas de Goiânia? Glória a Deus. Esses são alguns exemplos de pessoas que não sabem esperar o tempo certo para as coisas. Gente, quem não sabe esperar o tempo certo para as coisas, escolheu o jeito fácil ou o jeito difícil de se relacionar? Difícil. Fácil, né? Essa minha é fácil mesmo. É atropelando o tempo, é fácil, mas lá na frente vai ser fácil também. Todo relacionamento cristão, ele tem uma sequência de envolvimento. E eu quero que você decore isso, jovem.
Eu não quero que você venha aqui falar assim, eu não sabia. Tá bom? Eu estou decorando o rostinho de vocês aqui e com esse pesar na eternidade eu não vou. Nós vamos falar aqui sobre a sequência, geralmente, de um relacionamento cristão correto. E qual que é essa sequência, amor? Vamos lá, ó. O envolvimento cristão, ele começa a partir do... espiritual. Repete comigo. Espiritual. Isso. Gente, eu lembro que quando eu comecei, antes de começar a relacionar com o Jefferson, eu fui conversar com a minha discipuladora a respeito de um rapaz que eu estava assim, né, interessando e tudo mais. E eu fui conversar com ela toda assim, animada e tudo. Eu falei assim, Polly, eu tenho te contado um rapaz que a gente está muito amigo, assim, e tal. Aí ela falou assim, e como ele é, Débora? Aí eu fui falando e tal. Ela falou assim, não, mas eu quero saber a vida dele com Deus. Como é? Eu falei assim, não, deixa eu te contar. Ele é filho de pastor. Ela, Aí eu já olhei assim, eu falei assim, Jesus. Aí eu falei assim, ele é ministro de louvor. Ela, Só o ponto negativo. E eu falei assim, não, mas ele... Ela falou assim, eu não quero saber o cargo dele, eu não quero saber se ele é filho de fulano, filho de ciclano, eu quero saber se ele é temente a Deus. Eu quero saber se ele realmente serve a Deus. Eu não quero saber o cargo dele, eu quero saber se ele é uma pessoa temente a Deus. Então não basta para mim se ele estiver só na igreja, porque se estiver só na igreja, nós dois vamos conversar mais sério. E eu lembro que eu parei e virei assim, eu fiquei assim, glória a Deus. Mas aquilo mexeu muito comigo, porque muitas vezes a gente se encanta o quê? Com um cargo, ou por estar na igreja e tudo mais, mas como que é essa vida da pessoa? Como é essa vida dela com Deus? Né? Ela tem um relacionamento com Deus, você vê se as palavras dela condiz com a Bíblia, né? Se as atitudes dela condiz com a palavra de Deus. Então, assim, um primeiro âmbito que a gente tem que olhar, que a gente tem que observar, que a gente tem que orar, que a gente tem que prestar muita atenção, é a questão o quê? Espiritual. E a gente não pode abrir mão disso. E eu falo com toda assim, precisão e com toda certeza, porque eu vejo a diferença isso hoje no meu casamento. Porque o Jefferson, ele é filho de pastor, ele é do louvor, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus que não são só cargos, ele é realmente o que ele prega, é o que ele vive. E eu vejo a diferença isso, porque às vezes a gente pensa só no namoro, a gente não pensa lá no casamento. Mas tudo isso que você está escolhendo hoje vai refletir lá no seu casamento. Porque muitas vezes no meu casamento, eu não vou mentir para vocês, muitas vezes, sabe quando você está assim desanimado, algo assim, até espiritualmente, você não está tão assim forte? Se eu não tivesse alguém que fosse temente a Deus, que falasse assim, que pagasse um preço, falava assim, não, vamos orar mais, eu vou orar com você. O que é a dificuldade que você está passando? Vamos jejuar junto, vamos aguentar junto, nós vamos ler, vamos ver o que na palavra aqui, o que Deus vai falar para a gente. Então, assim, são frutos que eu observei lá no namoro, que tem trago o quê? Para o nosso casamento. Então, assim, não pense só no agora, né? Pense lá na frente, no casamento. Será que eu quero alguém que não lê a Bíblia, alguém que não ora, alguém que não paga um preço? Que a hora que vier qualquer dificuldade, vai falar assim, coloca aí nas mãos de Deus e vai. E é interessante isso, por que a gente está falando isso? Porque essa é a sequência correta do relacionamento cristão, do envolvimento. Primeiro é um envolvimento espiritual, por isso nós tiramos um tempo de oração. Amém? O tempo de oração, eu vou repetir, não é o tempo de pegação, ok? Por isso que tem o primeiro envolvimento espiritual. E o que é o envolvimento espiritual? Essa pessoa ora, essa pessoa lê a Bíblia, essa pessoa é crente mesmo, ela é temente a Deus, ela honra seus pais. Eu começo a analisar a vida espiritual da pessoa. Jefferson, eu vou analisar a vida espiritual da pessoa. Sim, meu irmão. Ei, quando você quer relacionar com você não vai analisar somente o corpinho da morena, ou da loira, ou da ruiva, ou da careca, do vermelho, o rosto, tem tanta cor de cabelo hoje em dia, né? Mas assim, da moça. Você vai analisar o quê? Como que é o caráter dessa pessoa? Será que ela é uma pessoa realmente temente a Deus? E a segunda coisa que tem o envolvimento, está lá, é o envolvimento emocional. Como que é isso? É eu começar a saber o propósito, eu começar a saber como que qual que é os sonhos dessa pessoa, como que é as emoções dessa pessoa, o que essa pessoa almeja, os propósitos de vida dela, e eu começo a ter esse envolvimento emocional, para depois ter o envolvimento físico. Diga glória a Deus.
E aí o envolvimento físico é beijo na boca, é sexo, mas tudo isso depois do casamento. Então a sequência do relacionamento cristão é o que? Espiritual, emocional e após o casamento o envolvimento físico. Mas o que o povo hoje em dia tem feito? Meu irmão, o povo hoje em dia primeiro tem garrado, assim ó, assim entrelaçado, assim, assim ó. De vez em quando passa um jovem assim, você passa na rua, moço, eu que sou casado, não tenho coragem de beijar minha esposa na rua, do jeito que eu vejo muita gente beijando. E o pior é que muitos deles ainda é crente ainda. Então, por que muitas vezes o relacionamento está dando errado? Porque começou já enganando o seu emocional. Você quer enganar seu emocional, meu irmão? Começa colocando o seu físico na frente. Rapaz, aí o seu emocional vai ser totalmente enganado. Aí depois que o físico está lá em cima, tem o envolvimento emocional, aí muitas vezes cai no pecado, casa, aí no casamento vai descobrir que não tem nada a ver o propósito de um com o outro. Um sonhava em ir lá para a África, ser missionário, o outro sonhava em ser um pastor da igreja local. E aí? Por isso que é o quê? Existem processos. Por isso que a gente tem que entender que existe um tempo certo para todas as coisas. Existe um tempo de Deus para todas as coisas. Deixa eu te falar, muitos problemas de relacionamento antes de se casar seria resolvido se os jovens, se todo mundo soubesse esperar o tempo certo para as coisas. Se nós soubéssemos esperar o tempo certo para as coisas, nós teríamos resolvido metade dos nossos problemas. Não saber o tempo certo para as coisas vai te fazer um fracasso em tudo. Gente, não saber o tempo certo para as coisas e escolher ser uma pessoa que ultrapassa os limites, é o jeito certo ou o jeito fácil de se relacionar? O jeito certo ou o jeito fácil? Ó. É o jeito fácil ou o jeito difícil de se relacionar? Jeito difícil. Bem, e o terceiro ponto, e o último ponto que a gente vai comentar com vocês hoje, é que o quê? A pessoa que escolhe o jeito difícil de se relacionar, ela não busca aprender sobre relacionamento. E isso eu vejo demais. Às vezes eu vou aconselhar uma pessoa, ou às vezes alguém vem desabafar comigo e fala assim, não, eu já sei, Débora. Precisa falar, não. Não, eu já sei. Não, isso daí que você está falando, eu sei. Aí passa um mês, dá vontade de falar assim, você não sabia, abençoado? Aí vem chorando, fala assim, glória a Deus. Aí você acolhe com todo amor e carinho. Mas dá vontade de falar assim, por que você não me escutou antes, não aprendeu um conhecimento? Então, assim, a gente tem que procurar o quê? Conhecer. Porque tudo, praticamente, na área profissional, até para cozinhar, seja onde for, a gente o quê? Busca o quê? Conhecimento. Só que na área sentimental, o quê? A gente já sabe. Eu tenho experiência. Eu tenho 15 anos e já tenho muita experiência. Eu tenho 17, não, eu dou aula aqui, eu domino sobre relacionamento. Então, assim, realmente a gente buscar o quê? Conhecer. A gente buscar o quê? Aprofundar. Seja através da palavra de Deus, seja através de livros. Tem tanto livro bom para relacionamento. Tem tanto livro que você pode explorar, que você pode aprender. Tem tanta palavra boa, tem tantos meios que a gente pode aprender. Só que a gente não, a gente quer o jeito o quê? A gente quer o jeito o quê? Difícil. A gente quer o quê? Quer quebrar a cara. A gente quer o quê? Não, eu vou sem aprender. Eu faço o quê? Igual a gente falou lá no início, o quê? Rejeito com conhecimento. Porque tem aquela frase, né, que o amor é cego, não é? Mas na verdade a gente nem sabe o que é amor. Você sabe o que é amor de verdade? Você sabe o que é amar? Eu vou dar um exemplo para vocês de pessoas que elas não buscam aprender sobre relacionamento. Você conhece alguém que fala que quer casar, mas fica dormindo até meio-dia e não tem coragem nem de procurar emprego? Não, vocês esqueceram como que é o... Vamos voltar. Você conhece alguém que fala que quer casar, mas fica dormindo até meio-dia e não tem coragem nem de procurar emprego? Você conhece alguém que vive se machucando no relacionamento e é cheio de não me toque? Você conhece aquela pessoa cheia de não me toque? Ela tem 300 relacionamentos, aí você vai aconselhar ela... Não.
Vamos falar de outra coisa aqui. Vida com Deus. Não, é porque a minha vida com Deus, e aí no âmbito do relacionamento a pessoa é totalmente frustrada. Você conhece alguém que deseja casar, mas nunca leu nada sobre casamento e acha que casamento é um conto de fadas, que é só casar que viverá feliz para sempre? Você conhece alguém assim? Vira para o seu irmão e fala assim: sabe de nada, inocente. Esses são exemplos de pessoas que não procuram elevar o seu que é, mas mesmo assim querem casar e se relacionar. Aí tem aquela musiquinha assim: vai dar merda, vai dar merda. Por quê? Porque, cara, relacionamento é também aprendizado. Nós precisamos aprender, nós precisamos ler, nós precisamos estudar. Tem muita gente que é muito inteligente. Quem aqui, eu vou dar um exemplo para você. Quem aqui conhece? Eu conheço várias pessoas assim. Uma mulher independente, que ganha bem, eu não estou falando bem 10 mil, estou falando 50 mil. Uma mulher que tem um cargo onde ela trabalha top, tem sua casa, seus negócios. Uma mulher assim, que você olha assim e fala assim: essa mulher é um QI doutorado na área dela. E aí você vai ver o relacionamento dela, nunca conseguiu dar certo no relacionamento. Isso quer dizer o quê? QI elevado, o que é analfabeto. E nós precisamos prestar atenção nisso. Isso é igual alguém que quer passar num concurso e não estuda. É igual alguém que quer ser um atleta e não treina. Uma vez tinha um jovem aqui da igreja, na época que eu jogava ainda, ele chegou em mim, falou assim: eu quero ser jogador de futebol. Eu olhei o porte físico dele. Está mais ou menos igual o meu agora. Falei assim: irmão, você vai ter que treinar muito para você virar jogador de futebol. E muitas vezes nós somos assim, achamos que é só casarmos e vai ser feliz. Quem aqui já teve essa ilusão, pessoal? Que é só casar que vai ser feliz. Não é assim, meu irmão. Não é assim. Casamento não traz felicidade. Casamento não traz felicidade. Sabe o que eu descobri? Que a nossa geração não sabe nada sobre relacionamento. E sabe como eu descobri isso? Preste atenção, a gente está na parte final. Olha só, observe comigo. As desculpas que as pessoas vão dar quando elas vão divorciar. As 3 maiores desculpas que geralmente as pessoas dão quando vão se divorciar. Olha só. Desculpas para divorciar. Primeira, o amor acabou. Sim ou não? O que foi que você está querendo? O amor acabou. E aí, a gente acha o quê? Por isso que eu falei para você, sabe o que é amor? Segundo Gustavo Lima, ele divorciou por quê? Vou cantar aqui, vou fazer uma palhinha. Melhor terminar cada um por si. Ele divorciou por quê? Não tem mais arrepio. Olha, você quer arrepiar? Vai para o monte lá, 2 da manhã e deixa o vento bater nas suas costas, você vai arrepiar. Arrepio é amor? Coração bater mais forte é amor? Você sentir é amor? É gases. Não é amor. Segundo a Bíblia, o que é amor? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que sentiu um arrepio. Algo subiu no peito de Deus, assim, ele, meu Deus. Foi isso que aconteceu? A Bíblia fala em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, Ele deu, Ele ofertou. Amor tem muito mais a ver com sacrifício do que com arrepio, com entrega, do que com o coração bater mais forte. Nossa, quando eu passo perto dele, o coração bate. Não é amor, meu irmão, isso aí. Você pode estar apaixonado, mas a paixão acaba. Mas o amor dura para sempre. Eu amo, eu te amo. Você sabe o que eu te amo? Você sabe o que eu te amo? A Bíblia fala em Efésios 5 que o homem, ele deve dar a vida, deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez? O que Cristo fez pela igreja? Ele morreu. Então você está pronto para morrer por essa pessoa? Você está pronto para morrer por alguém? Se você ama, você está falando que você daria a sua vida por essa pessoa. Porque amor é sacrifício, amor é entrega.
Então, quando a pessoa fala assim, o amor acabou, na verdade não é que o amor acabou, é que a paixão acabou. Porque o amor não acaba, o amor é uma decisão, é uma escolha. Você escolhe amar alguém. Eu escolho lavar os pratos lá em casa sem querer. Eu escolho muitas vezes ter que fazer um almoço de algo que eu não gosto, mas porque a Débora gosta, não é porque eu senti um arrepio. É porque eu escolhi, é um sacrifício. Olha o segundo. A segunda desculpa. Não estou mais feliz. Que pena. Não estou mais feliz. Quantos aqui já se pegaram pelo menos uma vez nesse ano que você não estava feliz? Então, não estou mais feliz, porque muitas vezes nós achamos que entramos em um relacionamento para ser feliz. Só que nós não entramos em um relacionamento para ser feliz, mas nós entramos em um relacionamento para fazer o outro feliz. Não é algo egoísta, é algo altruísta. Não é sobre eu receber ou sobre eu dar. Se eu não estou pronto em dar, em entregar, em ofertar, eu não estou pronto a me relacionar. Tem gente que quer entrar no relacionamento para ser feliz. Não, meu irmão, você entra para fazer o outro feliz. Você entra para fazer o outro feliz. Então por isso que você tem que ser feliz ainda solteiro, amém? Cadê os solteiros? Que diga glória a Deus. Você tem que ser feliz, meu irmão, você tem que sair, você tem que comer um x-tudo, você tem que ir na cafeteria, você tem que curtir com os irmãos, tem que vir no cultão aqui, você não deve nada para ninguém. Glória a Deus por você solteiro. Seja feliz solteiro, meu irmão, que quando você é feliz solteiro, você vai fazer a outra pessoa feliz. E a Débora vai comentar sobre a terceira desculpa para se divorciar, que é, essa pessoa não é como eu imaginava. Essa pega. Gente, esse terceiro ponto é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Quando a gente está na nossa fase ali da amizade, ou na nossa fase de oração, ou você já entrou naquela fase de corte, ou de namoro, não sei o que vocês optaram, mas é um momento realmente da gente abrir os nossos olhos. É um momento realmente que você vai buscar ao máximo conhecer a outra pessoa. É um momento realmente que você vai buscar conversar, ter diálogo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu estava comentando com ela. E ela estava falando algumas dificuldades que ela estava passando e tudo mais. E ela comentou comigo que ela estava trocando no relacionamento dela um momento, às vezes, de conversa por momentos de carícia, momentos de afetos e tudo mais. E isso estava prejudicando o relacionamento dela. E o diálogo, ele é importante porque você não vai, igual eu estou te falando, você vai ter que pensar lá na frente no casamento. Porque muitas vezes, quando acontecer um BO na sua casa, você não vai chegar e não vai beijar seu marido e vai falar assim, me dá um beijo, glória a Deus, vamos resolver. Não, você não vai fazer isso. Você vai Conversar. Só que você não conversou na fase do relacionamento, você procurou conhecer fisicamente, você procurou pular etapas. Aí quando chega os BO, quando casou, e aí? Mãe, me ajuda, pai, me ajuda, fulano, me ajuda, que eu não estou sabendo resolver nada aqui, eu não sei nem conversar com meu esposo para decidir a situação. Então, esse momento é realmente o momento da gente abrir os nossos olhos. Para quando não chegar no casamento, você ouvir aquela fase, tipo assim, nossa, depois que casou, fulano mudou. Eu não imaginava que ele era desse jeito. Nossa, meu namorado, ele era tão assim, gentleman, ele era tão carinhoso, ele era tão assim. Depois que casou, mudou tudo. E Deus é tão bom. Eu estava até comentando com o Jefferson. Essa semana eu estava trabalhando em um novo serviço. E é um serviço de promotoria, né? De ser promotora de eventos e tudo mais. E tem muitas meninas. E eu gosto muito, porque sempre a gente conhece uma pessoa nova e tudo mais. E sempre quando a gente troca, tipo assim, um turno com outro, ou vai começar um turno, a gente conversa bem rápido, tipo assim, e aí, tudo bem? Tudo beleza? Tal. Eu vou pra cá, eu vou pra lá, tal. E eu peguei e fui perguntar pra uma menina. E eu falei assim, e aí, tudo bem? Tal, você vai pra que rumo? Tal. Ela falou assim, não, eu vou pra cá. Eu falei assim, eu vou pra cá. Ela, não, então eu vou com você. Aí eu fiquei tipo assim, porque eles não gostam que anda junto, né? Quando você tá fazendo uma ação assim. Aí eu falei assim, mas tá tudo bem com você? Aí ela parou assim, qual que é seu nome? Eu falei assim, Débora, não tá tudo bem comigo. Eu falei assim, nossa. Aí eu falei assim, no meio de serviço, eu falei assim, não, Deus, não tô acreditando, eu conheci a menina agora.
Aí ela começou a desabafar, ela falou assim, Débora, eu divorciei mês passado. Gente, a primeira vez que a menina me viu, a primeira vez que ela conversou comigo, ela nem sabia meu nome. Ela falou assim, eu divorciei mês passado, eu estou com uma filha de 1 ano e meio, eu tenho 23 anos, novinha menina, loirinha, linda, maravilhosa. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu e tudo mais, e por que vocês divorciaram? Ela falou assim, eu esqueci o nome do rapaz agora, ele falou assim, o abençoado lá, que eu esqueci o nome, ele falou assim, ele mudou totalmente depois que a gente casou. Aí eu falei assim, sério? Ela falou assim, sério? Eu falei, sim. Mas vocês tiveram muito tempo de relacionamento e tudo mais? Ela falou assim, não, a gente teve pouco tempo, mas foi o suficiente para se conhecer. Aí eu fiquei tipo assim. Aí eu falei assim, mas ele falou assim, não, antes ele era super amoroso, super carinhoso, e depois que a gente casou e teve a bebê, tem um ano que a gente estava casado e tudo mais, agora ele quer viver a vida de solteira, agora ele não é mais aquele cara de antes, agora ele não tem mais os comportamentos de antes, e eu não sei o que eu faço, me ajuda, não sei lá mais o que e tudo mais, eu divorciei, eu estou magoada, não sei mais o que. E na hora, o Espírito Santo me lembrou sobre a palavra que a gente estava falando. Porque a pessoa não buscou o quê? Conhecer. Ela não buscou o que? Abrir os olhos dela, porque, gente, se você buscar conhecer, Deus, Ele manda sinais. E visíveis. O Espírito Santo é da FBI, você sabia disso? Se você orar e falar assim, Espírito Santo, me mostra agora dessa peça rara que eu estou pensando em casar aqui. Rapaz, minha irmã, senta e espera. Só senta e espera. Você vai ver os... O problema é que nós estamos ocupados demais, Netflix, beijando a boca, curtindo os restaurantes da vida, e pouco em conhecer. Nós precisamos conhecer antes, não vamos conhecer tudo, amém? Depois que nós passamos dentro de casa é outra realidade. Mas tente conhecer o máximo que você puder. Casamento não muda ninguém, somente revela o verdadeiro caráter. Então é sua função, namorado, namoradinha apaixonada aí, ver realmente qual que é o verdadeiro caráter dessa pessoa. E Deus manda o sinal, viu? Então, pessoal, vamos recapitular aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que aprender é que amor não é sentimento, é uma escolha. Segunda coisa, não se relacione para ser feliz, seja feliz para se relacionar. Terceiro, namoro é tempo de conhecer um ao outro, não de entretenimento. Então, escolha levar o seu que é hoje. Amém? São dicas muito práticas, mas se a gente cumprisse somente essas dicas aqui, eu tenho certeza que muitos erros no percorrer do caminho nós não iríamos cometer. Nós precisamos entender isso. E olha, recapitulando agora, tudo que nós falamos do jeito difícil, vamos lá? Olha aí, ó. As pessoas que escolheram ter um relacionamento do jeito difícil, número 1, elas são guiadas pelo coração. Então não é pela palavra, é pelo que ela sente. É o crente Gustavo Lima. Se não sentiu arrepio, é aquele crente que fala, não senti nada no louvor hoje. Eu esse crente? Você conhece esse crente? Orei, não senti nada. Um dia desse um discípulo chegou a mim e falou assim, tem vezes que eu oro e não sinto nada. Eu falei assim, uai, eu também. Você tem que sentir toda vez alguma coisa? Não, não é sobre sentimento. É sobre a palavra. É fé. É sobre a palavra. Segundo, não sabe esperar o tempo certo, né? Essa pessoa, ela, ao invés de orar, tem um envolvimento primeiro espiritual, emocional, depois do casamento físico, não. Ela o quê? Ela vira Anitta na hora do relacionamento e todo mundo que passar pela frente, eis que te digo que todos que passarem pela minha frente não jogarei fora. Essa mentalidade, mais ou menos, a mentalidade das pessoas que não esperaram o tempo certo. E o terceiro, que não busca aprender sobre relacionamento. Então, gente, esse é o jeito difícil de se relacionar. Semana que vem, no sábado, nós estaremos ministrando o jeito fácil, amém? Nós falamos aqui o que você não deve fazer. E semana que vem nós vamos falar sobre o que você deve fazer para ter um relacionamento em santidade. Um relacionamento segundo o propósito de Deus. O que eu quero falar para você é que, gente, hoje, deixa eu falar algo para você. Relacionamento não é fácil. Relacionamento não é fácil. Sabe, existem desafios diários. Eu não estou aqui querendo pregar uma utopia para vocês, falar que todo dia essa morena acorda penteada,
com maquiagem, sorrindo para mim desse jeito. Não, ela está falando que não precisa de maquiagem, mas precisa. Não é assim. Gente, relacionamento não é fácil, é desafiante. São duas pessoas totalmente diferentes. Duas pessoas totalmente diferentes dentro de uma casa, trancados pela pandemia. Entendeu? Tem tudo para uma hora ou outra acontecer alguma coisa, sim ou não? E às vezes acontece. Mas por que nós permanecemos juntos? Porque nós escolhemos amar. Nós escolhemos amar. E amar não é sentimento, amar é uma escolha. Então, mesmo eu não gostando, mesmo estando difícil, eu fiz uma aliança. E essa aliança que eu fiz não foi perante os homens simplesmente. Porque os homens de nada adianta. Essa aliança eu fiz foi perante Deus. E eu quero falar para você hoje, Jefferson, mas eu já me frustrei muito em relacionamento amoroso, eu já escolhi muitas vezes viver o jeito errado, mas hoje você está aprendendo algo. Hoje você está aprendendo como não fazer. E o meu desejo da Débora essa noite para ti é que você tenha um relacionamento em Deus, cara. Para que você seja realmente uma pessoa frutífera no seu relacionamento. Para que você realmente honre a Deus com o seu relacionamento. Sabe, os divórcios têm aumentado em nosso meio e o divórcio não é um fim. Eu quero falar para você, às vezes você seja uma pessoa que às vezes está aqui que divorciou. O divórcio não é o fim. A gente sabe que não é a vontade de Deus, mas não é o fim. Deus, ele te perdoou. E Ele tem uma nova história para ti. Mas eu quero falar para as pessoas que não casaram aqui hoje, que o divórcio não é opção. Para você, coloque realmente isso no seu coração. Eu vou dar certo, cara. Eu vou dar certo no meu casamento. Ninguém casa para divorciar. Todo mundo casa para viver para sempre. E o que a gente quer é que você seja feliz nos seus relacionamentos. E o que a gente quer é que você seja feliz no âmbito dos seus relacionamentos, que você tenha um coração curado, você tenha um coração sarado. Sabe? Para que você... Gente, a Jéssica postou esses dias, seu coração não é arca de Noé. Para você permitir que qualquer animal entre. Não é. Provérbios 4:23, se eu não me engano, fala que sobre todas as coisas nós devemos guardar o coração. E eu quero profetizar essa noite para ti, quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente, e nós vamos orar. Sabe, às vezes você é aquela pessoa que já se frustrou tanto em um relacionamento, mas eu quero profetizar na sua vida, esse tempo vai passar, amém? Você será feliz. O diabo pode falar na sua vida, olha, você vai casar e não vai dar certo, porque seus pais não deram certo. Você vai casar e vai ter um relacionamento infeliz. Não vai ter, não. Você não vai ter. Você será abençoado, sua família será abençoada. Você estará aqui no futuro, ministrando para os jovens no futuro. Você e sua esposa, você e seu esposo. Vocês terão testemunhos para dar. Deus, Ele quer restaurar o seu coração essa noite, amém? Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar a sua alma. Feche seus olhos nesse instante. Curve a sua cabeça onde você está. Existe uma nova história de Deus para a sua vida, amém? Para você que está solteiro, para você que está namorando, ou corte, para você que está noivo, ou você que está casado. O que eu quero falar para ti hoje é que Deus sonhou com você. Família é projeto de Deus. Você irá constituir uma família em Deus. E eu quero falar que não importa a sua idade, você pode ter 18 anos ou pode ter 42, não importa. Deus, Ele continua sonhando com você tendo um casamento feliz, com você tendo um relacionamento feliz. E a mensagem que eu tenho para ti hoje é: aquieta a sua alma, descanse no Senhor. É Ele que está no controle, é Ele que irá te direcionar em todo tempo.